O episódio de hoje é em parceria com a editora Patois. Livros são amuletos. A editora Patois está no mercado desde 2011 e já publicaram mais de 1.200 títulos. O objetivo principal da editora é publicar bons autores e autoras que não encontraram espaço nas grandes editoras, mas que também não desejam pagar pela edição da própria obra. Você pode saber mais sobre eles na loja editorapatois.com.br e no Instagram deles, Editora Patois. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem tá ouvindo. Esse é o Trampa Onde, nosso segundo episódio aqui. Eu sou Augusto Azevedo. E aí galera, beleza? Eu sou o Nilson e esse é o nosso segundo episódio. Vamos que vamos. E hoje a gente tem um convidado aqui mais que especial. Bom, meu nome é Fernando Borges, eu moro em Brasília, tenho 25 anos, sou formado em Direito, né, mas o que eu gosto mesmo de fazer é escrever literatura ficcional. E lancei um livro aí recentemente, um livro bacaninha aí pra todo mundo. Não, então, Fernando, eu queria saber primeiro se o livro que você lançou agora é seu primeiro trabalho, tipo, trabalho real mesmo, ou se você já fez algumas coisas antes. Eu escrevo desde 2017, né? Então, por exemplo, o último conto do livro, que é o Cervo, foi a minha primeira história, que eu escrevi completa. Assim, eu escrevo há muito tempo, antes de 2017, mas a primeira história completa que eu escrevi foi em 2017. O livro foi lançado em 2021, mas todas as histórias são dos anos anteriores, sabe? Mas de lançamento mesmo, que eu coloquei para público, o livro é o primeiro. Mas histórias eu escrevo desde molecão. Quando que surgiu esse interesse na escrita? Tipo, foi algum evento que aconteceu quando tu era um moleque? Foi alguma coisa que tu leu? Quando foi teu contato inicial, assim, com a escrita? Acho que é bom começar também pra saber de onde que veio esse interesse, né? Cara, é uma dúvida que muita gente tem, né? Porque, pra ser bem sincero, assim, não é algo muito comum, né, cara? Tipo assim, eu sei que todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo, né? Assim, no fundo a gente acha, cara, isso aqui daria uma boa história, ou então, sei lá, isso aqui daria um filme legal, alguma coisa assim. Mas comigo, cara, sei lá, parece que a minha vida até uns, sei lá, os meus 15 anos foi um limbo, assim, sabe, cara? Eu não vivi, tipo, sei lá, acho que eu passei muitas situações que eu não tinha plano nenhum pro futuro, sabe? Tipo, sabe moleque que pensa, eu vou estudar pra isso, eu vou jogar bola? Eu não, cara. Até meus 15 anos, velho, eu achava que eu ia morrer, tipo, no próximo dia, sabe? Então, a escrita, ela surgiu pra mim de uma forma um pouco abrupta. Foi em 2011, né, o primeiro livro que eu li foi em 2011, eu tinha 15 anos, eu nunca tinha lido antes. E aí ia lançar o último filme de Harry Potter, que eu sou muito fã, e aí cara, acho que eu vou ler os livros antes de ver o último filme. Não sei por que surgiu isso, tipo, eu vi o primeiro livro na biblioteca lá da minha escola, no Centro 2, né, de Sobradinho, e aí eu pensei, eu vou ler. Aí beleza, fui lendo, acabou que eu não consegui terminar antes do filme lançar, mas tipo, eu li os 6 primeiros livros, sabe? E a partir dali, cara, minha imaginação já aflorou demais, assim, e aí eu comecei a inventar trechos, assim, de história, sabe, na minha cabeça. Até que acho que lá em 2013, no último ano do ensino médio, eu arrisquei escrever uma cena assim, aí eu achei que tava bom. Aí eu vi um amigo meu, ele escreveu uma cena também, e eu achei, caraca, realmente, isso aí é literatura, o que eu escrevi agora é uma merda. E aí eu fui melhorando isso. Mas você escreveu uma cena de quê, rapidão? Uma cena de terror, sabe? Tipo, cara, eu não sei porque eu sempre tive esse fascínio por terror. Acho que por ser muito medroso, velho. Tipo, eu dormia muito pouco, sabe? Com medo da noite, enfim. Então acabou que eu fascínio pelo terror. Hoje em dia não, hoje em dia eu sou muito mais... Na verdade, hoje em dia eu não tenho medo de nada, né, basicamente. Nada sobrenatural, é claro. Mas quando eu era moleque eu tinha, né, moleque católico. Acho que vocês devem saber como é que é. E aí, cara, sei lá, aí eu comecei a escrever por isso. E é como eu disse, aí eu li um livro do Stephen King em 2016, né, sobre a escrita, on writing. E aí ele falava, tipo, dava umas dicas, né, de como se escreve um livro, de como se conta uma história. E aí eu animei demais, cara. Aí eu falei, cara, eu vou levar isso a sério. E aí no ano seguinte eu escrevi minha primeira história, que foi a última história do meu livro aí. Ela
tá completamente diferente, mas a ideia era a mesma, sabe? Então foi daí que surgiu a ideia. E você chegou a publicar isso em algum lugar antes, tipo, sei lá, um blog e tal? Não, cara, eu sempre tive na cabeça que eu não deveria publicar nada, sei lá, até ter uma obra, sabe? Até ter um livro, tipo, com alguns contos, ou então um romance e tal. E, sei lá, cara, como eu fiz faculdade, né, nos últimos anos, e sempre com estágio ou trabalhando, acabava que eu tinha muito pouco tempo pra escrever mais. Então eu sempre escrevi muito pouco, assim, tipo, um pouquinho por dia, mas aí levou anos até eu conseguir escrever um monte de texto por aí, né, cara? E, Fernando, tipo, quais que você vê que foram os maiores desafios pra você começar a escrever mesmo? Tipo, quais foram as suas maiores dificuldades e tal? Cara, eu acho que é assim, eu não sei se vocês, o Nilson, pelas conversas que a gente já teve, ele já me disse que não é de ler muito, né? Eu não sei como é que você é, Augusto, mas Mano, eu leio razoável. você lê Queria ler razoavelmente. mais. Tem época que eu leio muito, assim, leio, sei lá, 2, 3 livros, aí eu paro e fico 2 anos sem ler nada, sacou? Caramba. Então, É bem razoável. então, cara, meus maiores desafios quando eu comecei a escrever lá em 2017, assim, escrever a sério mesmo, cara, era na linguagem. Eu lia muito pouco. Tipo assim, mas o meu muito pouco já era grande pra população até hoje, assim. Eu lia, tipo, 10 livros por ano, sabe? 12 livros por ano, até 2017. E aí, cara, o Stephen King, nesse livro, ele fala que ele lê, tipo, 80 livros por ano. Aí eu, uau, isso é difícil de se alcançar. Só que aí eu coloquei essa meta de, tipo, ler muito mais, sabe? Aí o meu maior desafio foi esse, o inicial foi esse, porque a leitura, cara, ela não pode ser subestimada de jeito nenhum quando se trata de escrita, sabe? Você tem que ler como se você trabalhasse com isso, sabe? Eu leio até hoje, desde 2017, 4, 5 horas por dia. E isso mesmo nas épocas que eu fazia faculdade e estagiava, por exemplo. Isso é uma das causas assim, de eu conseguir desenvolver melhor o meu texto, sabe? Então, o meu desafio inicial foi esse, foi ler muito mais. Hoje em dia eu leio 50, 60 livros por ano. Ainda não é o que eu quero, mas já é muito mais do que eu sonhava, sabe? Em 2016, 2017. Esse é um desafio. Outro desafio, cara, é você manter a porta fechada. Esse é um conceito, assim, que diz muito sobre o nosso ego, sabe? Quando você está criando alguma coisa, você tende a espalhar isso. Tipo assim, você tende a querer mostrar isso o quanto antes, a querer a opinião de alguém, a ter a sua opinião validada, sabe? E esse é um dos maiores desafios que eu tive, porque sempre que eu escrevia, tipo, uma página, eu já mostrava para alguém, pra pessoa me falar, tipo, alimentar meu ego, sabe? Falar, tá legal, não sei o quê. E quando eu aprendi a fechar a porta, sabe? Eu escrever e só mostrar pro mundo quando eu terminar, isso mudou muito pra mim, cara. Tanto é que essa virada só veio em 2020, ano passado, cara. Tipo, por 3 anos eu escrevi de um jeito muito errado. Mas assim, eu não me culpo, né? Como o Max, no primeiro episódio disse, ele é muito novo, né? Mesmo tendo 13 anos de carreira. E eu também acho isso de mim, cara, sabe? Eu ainda tô no início de tudo, sabe? Eu ainda tô aprendendo demais. E você me perguntou sobre os desafios, eu acho que eles ainda nem começaram direito. Mano, então você acha que depois dessa obra que você leu do Stephen King, né? Uhum. Foi aí que você realmente entendeu que isso poderia realmente ser uma carreira, ou você ainda não tem a escrita como uma carreira, assim, por fins de grana e tudo mais. Porém, acho que pela dedicação, acredito que pode ser considerado, assim, já uma carreira sua. Cara, sem dúvida. Sempre que alguém me pergunta, isso há anos já, eu sempre falo que eu sou escritor, porque é o que eu mais me dedico na minha vida, é escrever. Embora eu sim eu seja conciliador do tribunal, por exemplo, embora eu tenha capacidade para ser, por exemplo, tipo, prestar concurso, para ser de alguma coisa da área jurídica, porque eu fiz faculdade para isso, né? Eu me encontro e eu quero sim que um dia a escrita seja minha única renda, assim, pra eu sobreviver, sabe? Mas eu sei que é muito, muito difícil. Pouquíssimos escritores têm isso. Mas eu acho que é possível sim, cara.
Falando um pouco sobre essa questão de renda, assim, quando você publicou como independente, né? Sim. Eu não cheguei a ver os créditos, mas eu não sei nem se tem mais alguma outra pessoa acreditada, além de capa e tal, que não seja você. Tem não. Você acha que, tipo, você fazer tudo dificulta o seu trabalho ou facilita porque ele sai da melhor forma? Tipo assim, você consegue manter tudo dentro do seu cercadinho? Cara, eu acho que é um pouco ambíguo isso, porque a capa é inevitável. Eu precisava de alguém que fizesse. Por sorte, eu tenho um amigo, assim, um irmão, que é o Rafael, e ele é um artista completo, sabe? E ele fez pra minha capa. Agora, eu senti falta, cara, de uma edição melhor, sabe? Tipo, minha prima, a Eduarda, ela lançou um livro recentemente, um livro TCC, e a edição tá impecável, assim. Tem muitas coisas que eu sequer sonhei. E ela acreditou isso para várias pessoas, sabe? Tipo, ela nomeou um monte de gente, fez um negócio. E eu não, cara, eu editei tudo sozinho, fiz tudo sozinho. Até porque, cara, sem querer pagar de humildão aqui, eu sou pobre, entendeu? Tipo, eu não tenho condição de pagar ninguém pra isso. Então eu não pude, sabe? Eu tive que fazer sozinho. O Rafael fez a capa de graça pra mim. Então não tinha condição de eu bancar mais ninguém. Mas seria ótimo e eu acho essencial pra quem pode fazer, com certeza. Dá um profissionalismo, né, pra obra, sem dúvida. E foi rentável pra você, assim? Claro que como um autor independente, você não tá pensando em ficar rico no seu primeiro livro, né? Sim. Mas, enfim, sei lá, as vendas que ele teve, assim, deu pra tirar uma porcentagem legal? Foi alguma coisa que você esperava? Ou foi menos do que você esperava? Se você se decepcionou com isso? Eu não esperava nada, né, pra ser sincero. Eu vivo num mundo, cara, onde eu vejo pouquíssimas pessoas que apoiam a literatura, sabe? Eu posso falar até pela minha casa. Nunca teve um livro, sabe? Nunca teve um livro na minha casa. Até eu comprar e só eu leio, sabe? No meu meio, só eu leio literatura, basicamente, sabe? Então, eu não consigo esperar muito das pessoas a esse respeito, sabe? Então, sim, eu me surpreendi, porque foi bom, mas esperar que tipo dê pra viver disso e só disso é difícil, tanto é que eu faço freelancer, né, cara? Então isso é algo que com certeza ajuda aí, freelancer de escrita, né? Eu até já tive algumas conversas contigo, né, sobre isso, quando você foi lançar o livro e tal, e aí você falou que já tinha escrito algumas paradas, tava com os trabalhos. Como é que rola esse trabalho, tipo, pra quem faz escrita, pra quem escreve? Porque eu acho que é mais comum, assim, até pro que eu conheço, na questão de desenho, da arte, que nem o Max tinha falado no outro episódio de ilustração e tal. Mas, tipo, eu nem imaginava que rolava de escrever pra alguém, tá ligado? Eu também não, mano. Eu escrevi, eu coloquei um anúncio na OLX, né, no início do ano, mais ou menos. E aí eu sem esperança nenhuma. Eu não sei se eu cheguei a comentar contigo sobre um cara lá do Spotnix que veio falar comigo. Não sei se tu conhece aquele canal. Conhece? Conheço o canal, mas eu acho que a gente não teve essa conversa. Não conversamos? Então, teve um rapaz que ele quase morreu de Covid e ele fez um vídeo lá pro Spotnix, né? Ele tinha 25 anos, eu não sei se tu chegou a ver esse vídeo lá. E ele quase morreu de Covid, tipo, ficou meses em coma, ficou internado mó tempão e sobreviveu, mas tipo, cheio de sequelas. E aí, quando o Spotnix publicou esse vídeo, ele é lá de São Paulo, ele procurou na OLX, conversou comigo e aí falou que queria que eu escrevesse a história dele. E aí a gente conversou, negociou e eu escrevi. Escrevi a história dele de um jeito mais ou menos ficcional, sabe? Em primeira pessoa, contando como se eu fosse ele no hospital. E aí, ele até agora não lançou o livro, eu não sei porquê, mas ele deve ter os motivos dele. Mas eu escrevi isso pra ele acho que em fevereiro, cara. Antes de lançar meu livro, eu acho. Foi antes de lançar meu livro, foi em janeiro, na verdade. Ou seja, ele me achou na OLX, sabe? E aí, cara, recentemente, né, pra citar outro exemplo, outro rapaz também me achou pela OLX e você até viu, provavelmente, foi aquele cara lá do Instagram, né, ele queria que eu escrevesse umas legendas pra ele. E ele tá com a empresa aí uma empresa de brindes e tal, essas coisas, ele queria que eu escrevesse e aí eu fiz. Então acabou que
que foi por isso, sabe? Pelo OLX mesmo. Caraca, que doideira, velho. É, assim, eu também não esperava nada, mas isso eu não reclamo, né? É ótimo pra mim. Qual que é a diferença de autor para escritor, assim? Porque quando você passou pra gente aquele resuminho, você colocou autor e escritor, né? E na cabeça de um leigo, como eu, o autor e o escritor talvez sejam a mesma pessoa pra quando vai fazer uma obra, assim? Cara, eu não sei se eu diferenciei isso, né? Cara, é a mesma coisa, autor e escritor. Quando a gente fala de alguém que fez um livro, né? Eu acho que a gente pode falar a mesma coisa. Eu só acho que, sei lá, talvez para outras obras seja diferente, né? Tipo, um autor de uma história, mas ele não escreveu o livro, ou o roteiro, sei lá. Mas para quem escreve, acho que é isso, cara. Não tem muita diferença. Ah, entendi. Então, tipo, você pode lançar um livro como autor e escritor, mas em outros casos, pode ser que a pessoa te dê um argumento como autora, e aí outra pessoa escreve, né? Exato. Tipo, essa história. É, assim, eu tô aqui falando de uma forma que eu não tenho certeza, né? Ao bom estilo do Flow Podcast. Abraço aí, Monark. Então, cara, eu acho que sim. Tipo, por exemplo, essa história do maluco aí do Covid, né? Ele que é o autor da história, né, cara? Ele que passou pela história. Eu só escrevi o que ele me contou. Não, saquei. Eu acho que é isso. E nesse caso aí, por exemplo, que você foi contratado para fazer um negócio, você cobra uma taxa pelos seus serviços ou rola uma questão de royalties, assim, de... Cara, então, comentando exatamente dessa questão do Covid, né, do rapaz do Covid, ele me ofereceu, ele falou que queria que colocasse o meu nome e eu recebesse os royalties. Só que, como ele mora em São Paulo, como era algo difícil de negociar, assim, eu preferi receber por página, sabe, escrita. Eu não sei se foi a decisão certa, mas eu não queria ter dor de cabeça, sabe? Eu tava zero focado em trabalhar dessa forma, eu queria mais lançar meu livro. Foi antes de lançar meu livro, né? Então eu só queria fazer o meu serviço e voltar a trabalhar no meu livro e ter a melhor coisa possível, sabe? Foi isso. Agora pode ser que vire uma série da Netflix e aí você recebeu por página, né? Rapaz, Já seria pensou? triste. Cara, e você sabe que vai pipocar de produto midiático de Covid, né, velho? Com Sim, cara, certeza. eu acho que é o futuro, mano, das próximas temáticas, né? Porque assim, vão Sim, querer contar casos e tudo mais. Então eu acho que, sim, assim, pode ter sido uma aposta, né? Meio no escuro, assim, mas, enfim. sim. Eu nem sabia Olha, que isso cara, existia, mas não, achei da hora. nem eu. Eu arrisquei, joguei o anúncio no LX e deu certo. Obrigado, Deus. Cara, deixa eu te falar, no início do ano passado, mais ou menos lá pra fevereiro, quando começou o Covid no mundo, né? Ainda parecia que não tinha aqui no Brasil, ou pelo menos fingia-se que não tinha, não sei. Eu não quero entrar em teorias conspiratórias. Não era sabido, Não. não era sabido. Era, Pela população, pelo menos. exato, não era. Então, cara, o que eu fiz? Eu tive uma ideia de uma história, né? Que se passava, tipo, justamente nesse período. E eu comecei a escrever, tipo, eu escrevi demais, cara. Acho que eu escrevi, tipo, umas 20 mil palavras, o que significa muita coisa. Só que nisso já era, tipo, abril, né? Quando eu tava nessa página. E aí eu percebi que o Bolsonaro... Eu não quero entrar em assunto político, mas... Que, mano, o nosso presidente, ele é pior do que Velho qualquer brocha. ficção. Velho brocha. Ele é pior que qualquer ficção, cara. Porque, tipo, eu tava escrevendo uma coisa que tava indo pra um lado, mas que quem passou pelo que a gente passou aqui, pelo que a gente tava passando, era fichinha, cara. A gente. Ficou sem graça, né? Não, sem graça. Parecia que eu tava contando, tipo, uma versão light do Corona em Brasil, sabe? Aí eu parei, larguei de mão. Então, realmente, essa é uma coisa que dá pra se explorar, cara, mas eu ainda não tive nenhuma ideia a esse respeito. Aliás, eu já escrevi até um conto. Depois que lancei meu livro, eu já escrevi um conto que se passa, né, durante a pandemia. E ela foca muito mais na questão do desemprego e até onde isso pode levar as pessoas, né, cara? Uhum. Se no Brasil a criminalidade já é legal, assim, naturalmente, imagine numa época onde você não pode trabalhar, onde você tem medo de morrer por um vírus, onde você não tem auxílio do governo, onde você não tem
não tem nenhum tipo de apoio do Estado. E hoje, né, a gente pode dizer que em maio de 2021 o apoio é irrisório, é uma sacanagem. Então, o quanto isso é pior, né, cara? Qual é a ficção que é pior que isso, cara? Tipo, eu realmente não sei. É uma pergunta séria. Eu não sei o que eu poderia escrever que seria pior do que a gente tá aqui. E eu não tô nem militando, velho. Eu não tô militando, não. Tô falando sério mesmo, eu não sei. Não, do que tá sendo atual, né, velho? Sim, não tem como, cara. Velho, a gente tá passando por uma situação que não há ficção pior que isso, sabe? E eu falo sério, velho. É muito difícil criar alguma coisa pior que isso. Não, é mesmo. Cara, é foda. É. Realmente. E você consegue ver que tem realmente pessoas que conseguem mudar o destino de milhares de outras pessoas, né? Com certeza. Tanto pro bem quanto pro mal, né, cara? Com certeza. E eu acho que as pessoas têm mais capacidade, infelizmente, né, de mudar pro mal, porque acho que a gente já teve inúmeros casos aí na humanidade que mostram isso, né, cara? Uhum. As pessoas têm o poder de fazer o bem, principalmente as bilionárias, que acaba que isso não resulta em nada. Só resulta no ruim. Às vezes a gente acha que é forçação de barra, né, das obras de ficção, mas Não, você tá louco. a gente acaba vendo que é muito pior, né? Rapaz. Um dia, se você ler, sei lá, mano, A Revolução dos Bichos, por exemplo, acho que você... Esse eu já li. Já leu? Então, Esse eu eu não sei também se li. você... Olha, rapaz. É um milagre. Nilson, tu tem que ler o meu livro, cara. Porra, eu tô lendo, cara. Eu vou ter que ir em Águas em Beautiful Wars pra atacar uma bomba aí. Você vai ter que fazer uma tá ligado aquelas leituras de roteiro assim na mesa? Sim. Vai ter que fazer isso, cara. Ou eu pensei em fazer uma... Ver se venderia. Acho que não, mas tudo bem. Um audiobook, cara. Tu acha que seria uma boa? Claro, Eu curto velho. ouvir audiobook. Com certeza. Eu curto pra caramba, Mano, velho. E tá vindo uma onda muito forte de audiobook Sim. aqui no Brasil agora. Eu escuto, cara. Todo dia eu escuto. Eu escuto geralmente livro técnico. Isso daria muito certo porque você ia estar lendo uma obra tua, com a tua interpretação da parada, tá ligado? Com a Sim. ênfase que tu quisesse dar em qualquer trecho. Então eu acho que isso seria muito da hora pra tu. Além do livro, que tá digital na Amazon aí, pra todo mundo comprar. Cara, audiobook, mano. Audiobook. Pois é, Eu acho que é uma boa ideia. acho que seria foda. É, porque eu acho que da mesma forma que a galera, tipo, tá ouvindo muito podcast Sim. nesses últimos 2 anos pra cá, acho que aumentou muito o consumo. O audiobook é uma alternativa. Tu tá lavando a louça ouvindo livro, tá ligado? Uhum. Acho que Caramba, muito é de boa. perfeito. Eu faço caminhada, pô, ouvindo livro. Sim. Eu acho ótimo. É, exatamente. Depois a gente faz aquela promo pesada em vídeo. Só que tem o seguinte, né? Eu não tenho um microfone decente, então, Augusto, Ah, que isso, pô. eu já tô hackeando, tá, o seu computador. Mano, E eu já sei seu endereço. Eu sei que você mora em tal endereço. Te mandei aí, eu vou ter que assaltar sua residência, tá? já era, pô. Entregando na data que eu preciso, pode pegar. Não, eu não tô pedindo empréstimo, não. Eu tô falando que eu vou roubar mesmo, cara. Eu sou de Sobradinho 2. Tá achando que é? Mano, tu vai ter que passar pelos cachorros aqui, cara. É foda. Tu só tem gato, cara. Não, eu tenho 2 cachorros, bicho. Ué, tu não tem gato, não. Quem tem gato é o Nilson. Tenho 2 gatos e 2 cachorros. Não, eu tem só tenho um medo cachorro de- agora. Ah, o seu gato fugiu, né, cara? É, Tá triste? saudades. Tem 2 cachorros de 20 quilos cada um, velho. Ixi. Então, Eu peso ser 100 osso. quilos. Será que eu aguento, cara? acho que sim. Realmente falando, acho que sim. Mano, mas calma aí. Eu quero falar um pouco do teu livro agora. Não, vamos aí. Não, antes de falar do seu livro, na verdade, eu acho que a gente pode deixar pra depois, porque tem muita coisa que eu quero falar sobre ele. Mas a tua escolha de escrever em contos foi porque você foi escrevendo um por um? Ou você, sei lá, talvez não via que estaria preparado pra escrever uma história completa? Cara, eu sou um leitor. Eu li toda a obra, né, do Edgar Allan Poe. E o cara basicamente só escreveu contos. E eu acho, e eu não sou o único a ter essa opinião, eu acho que o terror, ele combina muito com os contos, cara. Porque é uma narrativa rápida, você conhece os personagens, dá uma aprofundada, mostra ali o pano de fundo da história, mostra um pouco do terror, deixa muita coisa em aberto, isso é ótimo pro terror. Quanto mais desconhecido, mais medo dá. E acaba com a história. Você nunca vai explicar direitinho, que nem, por exemplo, um romance grande como Os Miseráveis. Ou então você nunca vai... Você não...
Uma novela também serve bem pro terror. Uma novela é tipo é um livro um pouco menor, sabe? É um conto maior, um romance menor. Então isso serve muito pro terror. Dificilmente um romance de terror é bom, sabe? Tipo, ou muito bom. Sei lá, eu consigo citar alguns, mas eu acho que o conto ele dá aquele punch melhor, sabe? Então acho que respondendo a sua pergunta é isso, cara. O conto pra terror ele é perfeito. E na minha cabeça todas as minhas histórias que eu escrevi assim, a maioria na verdade, as histórias são de terror. Eu já escrevi um livro inteiro que não é de terror, mas ele ficou um lixo. Então, como eu digo lá no prefácio, né, do meu livro, então ele nunca vai ser lançado, mas eu tenho um livro inteiro que não é de terror, cara. Olha que louco. Não, isso é louco porque quando a gente pensa em escritores de terror, parece realmente uma escrita de gênero, né? Eu acho que, claro, o Stephen King ele tem outros tipos de obra, né? Sim. Mas acho que ele é uma curva, ele é um ponto fora da curva, na verdade, né? Porque a gente vê que, até mesmo com o cinema, enfim, as pessoas que estão voltadas pra mídia de terror, eles dificilmente fazem outras coisas, né? Cara, é porque, cara, assim, ó, eu tava falando com a amiga, acho que há algumas semanas atrás, e a gente tava conversando justamente sobre o quão amplo é o gênero do terror, né? Quantas coisas se pode discutir numa história de terror? Porque basicamente a humanidade, ou então pelo menos a nossa humanidade, o nosso clubinho cristão, né, os países ocidentais em si, a gente é muito criado no medo, sabe, cara? Então toda a nossa vida é baseada no medo. O medo de ir para o inferno, o medo de ofender, o medo de fazer isso, o medo de fazer aquilo, o medo de um mundo violento, o medo de... Não, eu diria até a evolução biológica também, né? Claro, exatamente. Basicamente todos os animais eles têm uns métodos bem bizarros de defesa, enfim, que basicamente é o que definiu que eles pudessem chegar até aqui, né, cara? Então eu acho que o terror ele tem essa característica. As pessoas que escrevem terror elas talvez sejam taxadas ali como algo de um gênero específico, mas eu acho que o terror abrange vários gêneros, sabe? Eu tava falando com uma pessoa que leu meu livro, cara, e ela falou que a primeira história do livro, que é Tempo Perfeito, ela narra a vida de uma menina de 6 anos que é deixada no hospital devido a um problema no urinário, né? E lá ela vive algumas coisas. E isso, cara, parece muito surreal, assim, sabe? Tipo, ela é uma menina de 6 anos deixada no hospital, mas isso eu escrevi baseado numa história de verdade, que foi minha mãe. Tipo, minha mãe aos 6 anos foi deixada por um mês no hospital sozinha, tipo, quando ela tinha 6 anos, saca? Então, eu acho que essa história, ao mesmo tempo que ela é um drama muito forte, ela é um terror também, cara. Imagina você com 6 anos, um mês no hospital, sabe? Tipo, vivendo com pessoas conhecidas, com doenças, E tendo que se virar, né? tendo que se virar, é claro. Então, eu acho que o terror, ele tem essa capacidade, sabe, de realmente conquistar ali, ou então tocar em todas as áreas, sabe? Inclusive no humor, cara. E eu não sei se vocês já viram, eu tava até falando com o Augusto, né, Augusto, um dia desse, sobre o filme A Casa que Jack Construiu. Uhum. Tu já viu, Nilson, esse filme? Não, ainda não vi não. Mano, é do Lars von Trier. E é um filme, basicamente assim, é um terror, só que eu ri pra caramba. E muita gente vai me julgar por isso, tá? Mas quem assistiu o filme vai entender. Mas, cara, eu ri porque eu acho que o terror também, ele mexe com o absurdo, sabe? Sim. Tanto é que o terror, ele é muito famoso também nos trash, né, cara? Nos B-movies, tipo Pânico, tipo Evil Dead. Então o terror, pra você ver como é que ele consegue ir pra várias coisas, dar medo, mas te faz rir, ele dá medo, mas te faz chorar de tristeza ou de alegria. Então eu concordo, é uma escrita de gênero, com certeza, mas é um gênero dos mais amplos que a gente pode ter, cara. Não, com certeza. Até porque assim, eu sou um cara. Eu gosto muito de cinema de terror, sabe? Também. Mas eu sou muito fresco, na verdade. Eu sou muito chato.
tá ligado? Ah, E eu acho que quando você fala pra uma pessoa, assiste esse filme, é de comédia, você sabe exatamente o que é o filme. Assim, não exatamente, mas enfim. Ele não vai ter muita minúcia, sacou? sim. Agora, em qualquer outro tipo de gênero, não, talvez drama não muito, mas enfim, você precisa falar, é um musical, você sabe a nuance que vai ter o filme, mas agora quando você fala é um filme de terror, ele pode ser tantas coisas, E na maioria das vezes é uma merda, né, cara? Vamos ser sinceros. na maioria das vezes é uma merda, exatamente. E aí, aí eu sinto isso, sacou? Porque o filme de terror, eu acho que ele pode abranger tanta coisa tão incrível, que quando eu vejo um filme de terror que eu pessoalmente não gosto, eu fico muito, muito zoado, tá ligado? Tanto que isso me afastou muito do gênero de assistir, assim. E também por causa do cagaço, né? Quando eu era criança eu tinha medo de nada. Mas hoje, Sério, cara? hoje é diferente. Não, sério, cara. Eu falo, às vezes eu falo pro Augusto, mano, eu vi um filme aqui e tal, ele é terror? Vou ver não. Não vejo. Véi, o bicho é muito cagado, É mano. isso, Muito cara. cagado, velho. Não, assim, aí, por exemplo, o filme tem que ser muito bom, cara. Tipo, muito bom pra eu ver, sacou? Tipo, sei lá, por exemplo, não perca o filme do Jordan Peele. Brabo. Mas Brabo. é porque são absurdos, tá Absurdo ligado? mesmo. E quando eu era criança, velho, eu só assistia filme de terror, sacou? Tu não tinha medo, não, cara. Não tinha nenhum, velho. Nenhum. O Augusto é apaixonado por Exorcista, mano. Ele Exorcista é um assistia dos meus filmes favoritos, cara. direto. Rapaz, eu eu assistia. concordo, viu? O Exorcista é um dos meus filmes favoritos da vida. Não só o filme, mas o livro também. O livro é melhor ainda, cara. O livro eu nunca li. Mano, Mas assim, o livro o é Exorcista, brabo. inclusive, tem uma história curiosa. É que meu tio, ele morava na mesma casa que eu. E aí ele falava que aquele filme nunca poderia entrar na casa, sacou? Rapaz. Ele proibia, falou, vai amaldiçoar a casa inteira, não pode entrar o filme. E aí eu nunca tinha assistido. Calma aí, uma calma aí, vez acho que eu Augusto. tinha- Qual é o nome da sua mãe? Maria Eliane. Beijo, Abraço, mãe. Mariliane. Um beijo, querida. Então, enfim, ele falava, esse filme não pode entrar aqui em casa, não sei o quê. E aí um dia, acho que eu tinha uns 9 anos, tava zapeando na TV e tava passando no SBT essa coisa Exorcista. Boa. Isso de madrugadona. E eu fui embora, velho. Fui embora. Depois, quando eu fui assistir mais velho, mano, falei, como que eu assisti isso, velho? Tá maluco? É muito pesado, né, cara? É muito pesado. E ele não é. Então, aí, muitos filmes de terror hoje em dia, assim, esses filmes mais de terror que são pra ser sucessão, entendeu? Eles tipo apelam pra coisa muito gráfica, Jump ou então pra scare. efeito especial, jumpscare, exatamente. E aí, cara, isso me afastou muito, muito. Porque o que eu Cara, gosto do eu terror, concordo. Eu não gosto de filme de terror, velho. Geralmente é Uhum. ruim pra caramba. eu acho foda, tipo, a atmosfera, quando ele te joga dentro de uma história, que ela é contundente, que ela tem uma atmosfera massa e tal. Mas quando é o terror por terror, enfim. Tanto que eu gosto muito de filmes de terror que às vezes nem é por medo. Tipo, por exemplo, A Bruxa, sacou? Nossa, A isso Bruxa é um muito filme louco, que não. Cara, não te dá medo assim, sabe? Sim. Aí, o próprio Hereditário, mano. O É, próprio não. Hereditário. Você não sentiu medo com o Hereditário nisso? Vá se ferrar, cara. Eu não assisti eu tô falando Hereditário. assim, que ele não é tipo de ficar dando susto e tal. É uma parada Sem Nilson, dúvida. não. mais profunda. Não, sacou? Nilson, para. Eu não consegui ver o trailer direito, velho. Mano, Então, mas o filme não é de ficar dando susto. Cê mano. tá Tanto louco. que quando termina o filme, eu fiquei tipo, pô, isso, beleza. você tá louco. Mano, foi o primeiro filme, cara, e o último, na real, que depois de adulto eu fechei o olho, cara. Sério. Será que eu tô morto, Mano, velho? aquela cena final, tipo aqueles 10 minutos, 15 minutos finais, rapaz, eu fiquei com medo demais, bicho. É, Cê pô, tá quando eu vou louco. ver filme de terror é desse nível aí, ó. Fico fechando o olho. Quando é uma cena fudidona, mano, sabe o que é massa? O Nilson fica enchendo o saco aí, mas eu falei, Nilson, bora ver Iluminado. Opa, A gente viu meio-dia, pô. Solzão na cara, vocês janelona tão aberta, brincando. pá. Não, cara, o Iluminado é uma obra de arte, cara. Não, Iluminado é Fiquei cagada de medo. gênio. Não, isso eu não sei se você já. Eu não sei, é porque eu tenho umas frescuras, né, cara? Como você também tem as suas, me respeita que eu tenho as minhas também. Uhum. Então, eu acho o filme genial, mas se eu pudesse falar, eu falaria pra tu ler o livro também. Porque o livro é melhor. E ele tem umas diferenças muito boas. Mano, aproveitando isso aí que você já falou de duas, tanto do Exorcista quanto agora do Iluminado, é real que, tipo, a adaptação de livro é geralmente uma merda, ou então, tipo, não chega nem perto do que é o livro? Cara, não é que é uma merda.
Mas veja, eu tenho até um exemplo recente. Vocês já viram aquele filme O Silêncio dos Inocentes, imagino, né? Não, Sim, sou fã demais. nunca vi. Muito, mano, Augusto, veja. Mas Nilson, eu também, cara, eu amei esse filme. E ainda amo, ainda acho muito bom. Eu vi esse filme em 2000 acho que foi em 2012, alguma coisa assim, eu gostei demais. Então esse ano, cara, eu li, né, o livro O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E, bicho, livraço, assim, tipo, é um thriller de respeito mesmo. Do início ao fim você não consegue largar o livro, ele tem tipo 300 e poucas páginas, eu acho que eu li uns 2, 3 dias. Então ele é um livraço, assim, muito legal mesmo. E o filme, você não pode negar, que é genial também, certo? Tanto é que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar, acho que a Jodie Foster também ganhou o Oscar, né? E, mano, mas não tem comparação, velho. No livro você tá na cabeça do Hannibal, você tá na cabeça da Jodie Foster lá, que eu esqueci o nome dela, você tá na cabeça de não sei quem. Então o livro ele passa os pensamentos da forma como eu penso, como você pensa. Como é que o filme passa isso, sabe? Não tem como, velho. Eu acho que... Não, pode terminar, desculpa. Então, eu quero que tu intervenha, eu coloquei essa provocação aqui justamente porque você é cinéfilo, né? Pra caramba. Não, mas eu concordo contigo, cara. Até porque eu acho que no livro, além de você ter mais abertura para trabalhar de diversas formas de narrativas diferentes, Sim. você tem mais espaço, cara. Sacou? Você pode fazer um livro de 1000 páginas. Exatamente. Sacou? O Jack Snyder pode fazer um filme de 4 horas. Mas eu não vou ver. A gente ama. Mas a gente sabe que é difícil. Sacou? Entendi, cara. É difícil. São abordagens diferentes, né? Tipo... Falando nesses livros aí, eu sempre fui muito fã dos filmes, né? Da trilogia ali. Lembrei. Dragão Vermelho, verdade. o Hannibal e o Silêncio dos Inocentes. E aí eu comprei os livros, né? Sim. E eles estão ali. E é isso. E esse é o resumo, né, cara? Esse é o resumo, cara. Inclusive, alguém pegou um emprestado. Se você estiver ouvindo aqui e souber de quiser se acusar, pode se acusar, porque eu não lembro quem foi que pegou meu livro emprestado. E, se eu não me engano, foi o Dragão Vermelho. Eu comprei o packzinho que vem os 3, né? Sim. Mas, cara, muito bonito. E eu comecei a ler e tal, mas não consegui, porque eu tenho dificuldade real, assim, pra ler. Mas tu me respeita que não fui eu não, tá? Eu não roubei teu trabalho. Não foi você não. Foi alguém aqui de Águas Lindas. Entendi. Mano, agora eu quero voltar aqui o foco um pouco. Assim. Pro teu livro, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer mais desse trabalho e tal. Teu livro, que é o Contos de Terror do século 2020, né? Contos de horror. Contos de horror, verdade, Isso. desculpa. Sem problema. Eu comecei a ler, também vou falar igual o Nilson, não terminei. Eu li a primeira história eu li toda e tal. Mas deu pra ver que você tem muita influência do Stephen King mesmo, né? Cara, eu já tive mais. Eu acho que as minhas histórias ultimamente, elas estão indo pra um lado muito mais do que eu ando lendo, né, cara? E hoje em dia, e há alguns anos já, uns 2 anos mais ou menos, eu leio muito mais a literatura clássica, né, cara? Eu leio muito Gabriel Garcia Marques, José Saramago, Virginia Woolf, sei lá, Hemingway. Hemingway é meu escritor favorito, cara. Então, tipo, realmente minha escrita ela tem ido para outros caminhos, sabe? Mas, de fato, cara, é como eu te falei, as histórias que estão nesse livro aí, elas foram escritas há um tempo. As histórias que eu escrevi esse ano, por exemplo, que eu não publiquei em lugar nenhum e nem vou por agora, né? Vou juntar algumas histórias. Elas já estão completamente diferentes, sabe? Mas sem dúvida o Stephen King é a minha maior inspiração, cara. Ele é o autor que eu mais li na minha vida. Eu li mais de 30 livros dele. Eu li uns 40 livros dele, sei lá. Então não tem como, né, você não ser influenciado por isso. Uhum. Eu senti muito essa vibe, porque você já tinha me falado que vários desses contos acontecem em cidades satélites do DF, né? Mais afastadas do centro e tal. E lembra muito as histórias dele que são em cidades de interior americana, né? Cara, as histórias do Stephen King, elas são baseadas no estado onde ele mora, né? Uhum. Eu posso estar falando uma besteira aqui, porque eu não sei se o Maine é um estado. Acho que é a Nova Inglaterra. Eu acho a Nova Inglaterra. Tá, eu também não vou falar nada.
Não, então. Mas eu acho que é a Nova Inglaterra. Acho que é a Nova Inglaterra que é o estado. Não, mas acho que Nova Inglaterra não é um estado. Gente, me perdoe, eu não sou geógrafo. Olha, Nova Inglaterra. Nem americano região. sabe, relaxa. Nem americano sabe, vocês são tudo burro. Seus votantes de Trump. Aí, a Nova Inglaterra é uma região do nordeste dos Estados Unidos, que abrange os estados. Aí, o Maine é um estado. Então, isso mesmo. Falei besteira. Não, se você cortar minha pesquisa, Augusto. Não, vai embora. Não corta nada, não. Corta nada. Então, cara, é porque, mano, é o seguinte. Mais uma vez, tá? Não querendo puxar de humildão aqui, mas eu só saí de Brasília, do Centro-Oeste, na real, uma vez, né, cara? Eu só viajei uma vez. E foi pro Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho 25 anos. E eu só passei 14 dias fora do Centro-Oeste. Então, cara, eu só conheço aqui, entendeu? Eu não saberia escrever uma história que se passa em Nárnia. Eu não sei nem como é que o C.S. Lewis escreveu uma história que se passa em Nárnia, cara. Como é que será que ele sabe como é que são as coisas lá? Eu não sei. Mas eu não conheço, entendeu? Não, peraí. Eu tava achando que o bicho ia mandar um bagulho muito sério, velho. Não. Pô, fiquei tranquilinho aqui. Eu fiquei, pô, agora vem. Continue. Não, mas é sério. Tipo, eu realmente, cara, eu escrevo sobre o que eu conheço, entendeu? E o que eu conheço é aqui. Eu conheço só Sobradinho do... Pra tu ter ideia, bicho, eu só fui em Taguatinga uma vez na minha vida. Taguatinga, que é tipo a maior cidade aqui do DF, tipo de comércio, não sei o quê. Então, assim, eu não conheço nada, sabe? Além desse meu mundinho aqui. O que eu saí do meu mundo foi lendo. Então, eu sei escrever sobre todos os temas, ou então sobre muitos temas, mas aqui dentro de Brasília. Aqui dentro de Sobradinho, principalmente. Fercal. E é até engraçado, cara, se vocês prestarem atenção, nas minhas histórias, a Fercal, ela é meio que um lugar de terror pra mim. E eu não quero tirar a Fercal de jeito nenhum, mano. Tipo, a Fercal é onde minhas irmãs moram. Eu fui muitas vezes na minha infância pra lá. Mas era exatamente isso, cara. Era um terror pra mim ir pra lá, cara. Porque tinha que pegar um ônibus e a gente passava, cara, sobre... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, essa belíssima oportunidade de ir pra Fercal. Mano, acho que não. Mas você passa, cara, por umas estradas que lá embaixo é tipo... é vácuo, saca? Se o ônibus cair ali, você morreu, já era. Eu morria de medo disso, cara. Então eu sempre coloco a Fercal como um ponto de medo, assim, nas minhas histórias. Porque realmente era isso que significava pra mim, sabe? Eu ia pra lá e eu tinha que ficar, tipo... E eu era medroso, né? Então minha avó, que tinha uma casa lá, minha saudosa avó, ela tinha um monte de galinha lá. E eu morria de medo de galinha, velho. E aí as galinhas tudo soltas assim. Aí eu ficava com medo de ir pra lá, sabe? Uhum. Então a Fercal é realmente um ambiente de terror pra mim. Mano, mas isso é muito massa, pelo menos pra quem é de Brasília. Sim. Porque gera essa identificação, sacou? De você tá lendo uma história ficcional, claro, mas que poderia ter acontecido ali do teu lado, sacou? Com certeza. Sim, eu acho que também aproveitando, dá mais propriedade pra ele falar do que ele quer, entendeu? Porque, como ele disse, Exatamente. como que ele vai escrever sobre uma cidade lá de São Paulo que ele não faz ideia de como é o ambiente de lá, tá ligado? Pois é, cara. Isso trazendo uma história aqui pro Brasil, que nem... Acho que até... Não sei se tu postou, Augusto, ou tu só conversou comigo, quando tu falou do livro dele, do Fernando e tal. Uhum. Tu falou que, tipo assim, em geral começa a querer escrever sobre uma cidade dos Estados Unidos e não sei o que. Sim. Tipo, o cara mora aqui em Ceilândia, tá ligado? Não, O cara mora em exatamente. Sobradinho. Vai ficar escrevendo numa parada que nunca nem vai, tá ligado? O cara nunca vai chegar naquele lugar. É isso que eu ia falar. Que propriedade tem? Isso que eu ia falar, tipo, eu acho muito boa mesmo essa ideia disso. Porque, sei lá, eu acho que o regular da pessoa, ainda mais a gente que é muito atingido pela cultura norte-americana, Demais. é a gente querer escrever uma parada que não se passa aqui, sacou? Sim, cara. É falar sobre a vida de pessoas que não são daqui, tá ligado? E eu achei isso muito maneiro quando eu comecei a ler, porque eu falei, pô, são histórias reais. E aí, algumas coisinhas que você colocava remetia à minha infância, tá ligado? Remetia a coisas que já aconteceram comigo, coisas que, tipo, são da nossa cultura. Isso é muito foda, cara. Até porque Braslândia daria um ótimo cenário, né? Não, Braslândia, cara, Sim, cara.
Eu poderia fazer tipo uma história de terror, cara, onde morangos são os vilões, sabe? Eu acho que eu poderia pensar na história assim. Mano, tipo, cara, Braslândia tem muita cara de coisa de terror mesmo, velho. É muito louco. Ué, a única vez que eu fui lá foi pra colar num rolê justamente do Nilson, cara. Tu lembra, Ixi, Nilson? então tu foi na Lembro, desgraceira, lembro hein? sim, lembro. Melhor deixar pra Lembro. lá, né? Não, não, o foco aqui é outro. Antes de vocês perguntarem alguma outra coisa, eu queria falar uma coisa sobre isso que a gente tava conversando agora, cara. Pode falar. É que é muito. Isso que vocês falaram é real, cara. Tipo, de pessoas que querem escrever sobre algo que se passa em outro lugar. Eu lembro que quando eu escrevi a minha primeira história, que foi o Sebo, o último conto, inclusive eu recomendo demais que vocês leiam, Uhum. que é o meu melhor conto, cara, sem dúvida. Eu acho que quem lê vai saber disso. E aí eu mandei pra uma prima minha, e ela disse que não gostou muito porque ela gostava de histórias que se passavam em outros lugares, né? E, cara, eu me identifiquei no seguinte ponto. Eu nunca tinha lido uma história que se passava aqui no Brasil até, sei lá, 2017, sabe? Eu realmente, é que nem eu falei, eu era um leitor juvenil demais. Eu não era um leitor que poderia sonhar que um dia escreveria algo. Então, cara, eu li O Grande Sertão Veredas, Uhum. do Guimarães Rosa. Eu não sei se vocês já viram algo sobre esse livro, mas ele é escrito num dialeto, tipo, o Guimarães Rosa é brasileiro, mineiro, eu acho, e ele escreve como ele escreve do jeito falado. Tipo assim, o jeito que as pessoas falam é o jeito que ele escreve. Ele não escreve palavras que existem, basicamente, entendeu? Uhum. Ele escreve palavras faladas. Eu não sei se faz sentido. Faz total. Faz. Então, quando eu li isso, cara, eu pensei, bicho, é isso. Isso é uma literatura diferente, porque me fez perceber a originalidade do Brasil, sabe? Tipo, a gente fala de um jeito muito esquisito, cara. Em qualquer lugar que você vai perceber que as pessoas, elas falam palavras diferentes, elas falam de jeitos diferentes, né? Então, é algo que eu pensei bastante em como é importante a gente escrever coisas que se passam aqui no Brasil, porque a nossa cultura, a nossa vida, né, em si é muito rica de detalhes, cara, que país quase nenhum tem o privilégio de ter, sabe? Uhum. A gente é um país continental, então assim, quando eu deixo de escrever sobre a capital do meu país, onde dentro dessa capital existe uma diversidade de classe, de cor, de gênero De gigantesca. povos. De povos, exatamente. Uhum. Dentro de uma capital que, tipo, tem, eu não sei quantos milhões de brasileiros tem, ou de habitantes tem aqui, mas deve ter, sei lá, uns 7 milhões, eu não sei quantos Eu brasileiros não tem vou no nem Brasil. tentar chutar. É, melhor não. Então, eu pensei muito nisso, sabe, cara? O quanto é importante falar sobre a cultura brasileira mesmo, sabe? Nós somos um povo rico demais, cara. O Machado de Assis, ele viveu no Rio de Janeiro a vida inteira, né? E o cara é simplesmente um dos maiores escritores de todos os tempos, não só brasileiro, mas, sabe, mundial. E o cara, se você ler, cara, você vai ser transportado para o Rio de Janeiro de uma época, sabe? Eu acho isso fantástico, cara. Fantástico. É uma coisa muito, sei lá, acho que a literatura ela tem esse poder, sabe? Ela é atemporal. O Machado de Assis escreveu há mais de 100 anos e a gente está aqui lendo e relendo, e isso é incrível, cara. Uma informação, Brasília tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes. Eu não sei se vocês pegaram a parte que eu falei, mas eu tava prevendo para daqui a 30 anos. Ah, entendi. Eu falei, entendeu? Eu falei Não, 30 anos depois. e outra parada, outro ponto de toda essa questão que a gente tá falando agora é que o Brasil ele tem muito viralatismo cultural, né? Demais, cara. E aí a gente quer importar as coisas e tal, e o livro também tem esse lema subentendido que é você pode viajar para qualquer lugar, né? Sim. E aí eu sinto que, principalmente a literatura infanto-juvenil, assim, dos livros mais conhecidos e tal, eles não são passados aqui, eles não falam daqui, sacou? Sim. E aí eu acho que a tua opção de
querer falar sobre aqui é muito foda, cara. Sério mesmo. Obrigado, mano. Mas eu devo alertá-lo de que não se tratou de uma opção, tá? Se tratou da única possibilidade. Sim. Eu não saberia escrever sobre outro lugar, cara. É, De não, verdade, claro. não saberia. Eu tenho essa limitação, tá? Eu tava até falando com minha namorada um dia desse, cara, de como seria bom, né, eu passar um tempo em outro estado, em outro país, para eu poder adquirir a cultura de outro lugar, porque a minha vida inteira ela foi pautada aqui, sabe? Então, tipo, o jeito que eu ajo aqui é o jeito que eu agi quando eu fui estagiário na segunda vice-presidência, lá no Eixão, por exemplo. Então, eu não tenho essa diversidade cultural, sabe? Sei lá, eu não sei lidar com rico, por exemplo, cara. Uhum. Eu sou completamente, sei lá, eu fico meio sem jeito. Então, sei lá, acho que seria bom ter uma vivência assim. Isso ia me engrandecer demais, sem dúvidas. Eu pirei aqui na hora de tu falar que não sabe lidar com o rico, porque acho que ninguém sabe na real, né, velho? É Exato. meio voadora no peito, tá ligado? Porque é sempre a galera folgada, mano. Rapaz, Mas por aí assim, mesmo. eu acho que a gente, assim, a gente que é meio, a gente pode se considerar de quebrada, de periferia, tá ligado? Sim. Eu acho que com tudo que a gente consome, pelo menos falando por mim, cara, eu sou muito adaptável, tá ligado? Tipo, eu acho que eu consigo entrar em determinados locais, mas logicamente, vou me sentir super não à vontade, tá ligado? Uma coisa é saber lidar, mas outra coisa é reconhecer que aquilo ali é um mundo totalmente desconhecido pra mim. Nilson, você sabia, cara, que eu te acho um dos caras mais cultos que eu conheço, velho? Porra, tu tá ruim de Caralho. referência, mano. Não, de verdade, mano. Eu acho que você tem uma facilidade de lidar com coisas completamente aleatórias que eu admiro demais isso desde que eu te conheci, velho. O Nilson é um cara que transita, cara. Transita muito. Não, isso é verdade, cara. Eu realmente A minha acho esposa isso. falou isso hoje. Ela tava falando sobre vocabulário não binário com a amiga dela. Hum, E aí eu, tipo assim, já tenho conhecimento do que é isso, tá ligado? E eu comecei a explicar pra mãe dela o que era essa parada. Aí ela falou, eu acho incrível como o Nil sabe falar de tudo. E sim, realmente, mano. tipo, eu não entendo de onde que veio isso, tá ligado? Porque eu não leio muito, eu não tenho essa curiosidade de vários Mas assuntos, ler mas não é a única arte, né, cara? Você é um cara sim. que vê outras artes também. Então, é só que eu não me vejo tendo essa. Assim, agradeço, lógico, mas não me vejo tendo essa. Sim. Tipo, um motivo de ser assim, tá ligado? De ter essa facilidade de falar sobre qualquer coisa. Não sei Cara, de onde veio isso. não, mano, não é qualquer coisa. É porque, tipo assim, ó. Eu lembro que quando a gente se conheceu, você falava. A gente gostava muito de indie rock, né? Tipo Miles Kane, The Last of the Puppets, Arctic Monkeys. E você manjava muito. Você cantava Beatles, tá ligado? Cara, eu nunca vou me esquecer de você cantando Ticket to Ride com a camisa do Santos, tipo, e de bermuda. Então eu fiquei assim, caraca, esse moleque Pouco louco. pouco louco. Esse Mano, moleque claramente não é desse mundo, mas tipo, mano, ele entende, filho. Entendeu? eu acho que nessa eu e o Nilson estamos juntos aí, que é a mesma coisa, Sim, velho. velho, sim, velho. É muito louco, cara. É porque tu não teve a chance de dar uns rolê com o Augusto, tá ligado? Na época que tu começou a colar, ele já tava namorando e tava em outro rolê, então Rolê de ele não casar. saía tanto com a gente. Ele não saía tanto com a gente. Mas, assim, era a mesma vibe, mano, a mesma vibe. Tipo, a gente chegava em qualquer lugar, o rolê a gente fazia, a gente conhecia de tudo, a gente falava com todo mundo. Mano, a gente Então vai, a era gente vai sair junto ainda, pô. Claro. Pô, essa Vamos. vacina vai chegar, pô, a Vai. vacina vai chegar. Presidente filho da puta. Véi, vamos pegar ele. Não, ô Birulei, é brincadeira, cara. Eu não vou pegar ninguém, não. Pode ficar Mano, na eu tô tua. chamando ele pra porrada já tem um mês. Um mês. Alô, Abin. Eu fico mandando DM pra ele, eu mando DM pra ele e eu falei, mano, vamos, meia hora, sem perder a amizade, tá ligado? Não, eu quero perder a amizade, Alô, cara. Abin. Mas piada. é piada. Amizade que a gente não tem. É piada. É piada, cara, piada. Ninguém aqui gosta de violência, cara. Mas, pô, obrigado, cara, por isso. Obrigado mesmo. É muito da hora, velho. Não, pô. Real, é muito da hora. Não, mas é sincero. E eu falo isso, cara, é algo que eu até já deveria ter te falado há algum tempo.
É porque tu sabe, né, cara? Eu sou o pior vagabundo de WhatsApp do mundo, velho. Eu mal. Você é complicado, viu? Eu sou complicado, né, cara? Eu não converso, mano. A gente tá gravando isso aqui é um milagre. Não, que isso, cara. É que nem eu te falei. Junto, a gente é junto. Agora, por WhatsApp, bicho, eu sou ruim demais. É porque eu não gosto muito, cara, de conversar por WhatsApp. Eu tenho dificuldade, eu fico me falando assim, cara, eu deveria estar fazendo alguma outra coisa pra ficar rico. Mas eu tô conversando no WhatsApp, entendeu? Acorda 5 horas da manhã e toma banho gelado, pô. Isso já é um bom começo. Mano, será que dá pra... Eu não sei como vai ser daqui pra frente, mas tem que fazer o bingo já. De falar de Bolsonaro e falar Falar de liberal. De coach, Não dá, né? velho. Cara, é foda. Não dá, cara. Parece que tudo converge a isso. Bicho, mas ó, vamos ser sinceros, né, Augusto? A gente tá vivendo um tempo, cara, que não era pra gente estar como tá agora, não. A gente tá vendo a distopia. Distopia, pior sabe como é que era pra distopia gente estar agora? Era pra gente estar conversando nós três numa sala, com o microfone ligado, entendeu? Não era pra gente estar no Zencast, não. Com todo respeito ao Zencast aí, ao Zencast, claro. Não sei falar isso, não. Não, total, velho. Eu não sou formado em inglês. É isso mesmo. Mano, e teve até toda essa desvalorização da cultura que, tipo assim, isso deve meio que te desanimar, tá ligado? Tipo assim, você seguir escrevendo e pensando em histórias e criando coisas, e aí com toda essa zoada na cultura que vem acontecendo nos últimos anos, principalmente nos últimos anos do nosso querido capitão, Sim. cara, isso deve ser de um desânimo que nem o Max falou, tipo, a galera que trabalha com arte hoje é por amor, cara, não é tipo pensando em ganhar grana não, mano. Total. Mano, sinceramente, quando as pessoas me perguntam, ai, como é que você aguenta ler tanto? Como é que você... gente, vocês realmente acham que isso é uma opção, cara? Você realmente acha que se eu pudesse, eu não focaria em outra coisa? É porque eu não consigo, cara. A minha vida é isso, entendeu? A minha cabeça, ela não para um segundo, assim, é cheia de histórias e enredos e tipo... Cara, é muito louco, porque eu sempre penso em histórias a todo minuto, sabe? Que eu não tô conversando com alguém, eu penso em alguma história. Então, cara, se eu pudesse realmente optar, cara, eu meteria o pé e, sei lá, ia estudar pra ser promotor público. Mas não dá, cara, não dá. Eu gosto demais, cara. Literatura é a arte que eu mais amo. O Max falou que o que ele mais ama é HQ, né? Quadrinho. E cara, o que eu mais amo é literatura. Eu não consumo nenhum tipo de arte mais do que eu consumo literatura. Sabe, eu leio muito mais do que eu ouço música, eu leio mais do que eu vejo filme, leio mais que vejo série, leio mais que jogo videogame, leio mais que assisto futebol. E, cara, sério mesmo, alguém acha que eu teria um hobby, né, tão caro quanto esse, porque gastou a nota com o livro? Então, tipo assim, cara, eu não tenho opção, entendeu? Escrever é o que eu tenho pra mim e eu não consigo sair disso de jeito nenhum, embora eu já tenha tentado, pra ser sincero. É um caminho, né, cara? É uma trilha que você não consegue sair dela, né? Parece que tudo, é igual a gente tá falando, parece que tudo converge pra você chegar no ponto que você tá hoje, né? Com certeza. Eu acho, cara, que, sei lá, mano, eu tava pensando sobre isso um dia desse. Vocês perguntaram no início do programa, né, como eu comecei a ter interesse por escrever e tal. E um dia desse, cara, eu tava limpando meu guarda-roupa e aí eu encontrei um diário que minha mãe escreveu pra mim, tipo um diário enorme, assim, um livro mesmo, escrito pela minha mãe quando eu era bebê, né, quando eu tinha acabado de nascer. E aí, cara, assim, como aquelas memórias que você apaga, eu lembrei que eu li isso quando eu era menor. E eu achei fascinante, assim, a história de como ela contou, como foi com meu pai, né, tipo, como teve um filho, como era me criar, como ela odiava que eu chorasse o tempo inteiro, e tipo, e várias coisas. E eu fiquei me lembrando disso e eu pensei o quanto eu também queria muito contar, tipo, as minhas coisas, sabe, tipo, os problemas, enfim, a vida, né, a vida é um problema. Como eu queria contar isso, como isso facilita um pouco a vida. Vocês têm Facebook ainda? Mano, Eu tenho, mas não uso não. eu não uso, inclusive eu Eu não comecei a tenho, entrar não aqui uso. de volta pra
pra postar as coisas do podcast só e tal, mas eu realmente não entro. Então, no Facebook, cara, eu postava tipo umas croniquinhas, assim, tipo, eu postava alguma coisa, um textinho meio poético, adolescente, sabe? E meio que pra, tipo, falar de algumas agonias que eu tinha, sabe? Eu lembro até hoje de um podcast perdão, de um textinho que eu escrevi sobre a minha manhã. Era uma manhã de domingo e eu lembro que eu tinha tomado 3 canecas de café. E tipo, isso eu tinha uns, sei lá, 17 anos, sei lá. Não, 17 não, mentira, eu tinha uns 18 anos, 18, 19 anos. E aí eu pensei nisso, né, cara, por que eu tomei 3 canecas de café? E eu comecei a perceber o quanto eu tava agoniado naquele domingo, sabe? Como parecia que a minha rotina, a minha vida era sempre a mesma. No dia seguinte eu ia pro Riacho Fundo trabalhar, tipo, eu acordava cedão. Ia pro Riacho Fundo, tipo, eu acordava 4h30 todo dia, assim, pra ir pro Riacho, sabe? E eu ficava pensando, cara, como é difícil, né, cara? Tipo, poucos momentos de felicidade, pouquíssimos mesmo, assim. E a maioria de labor, né? Tipo, de trabalho mesmo, de buscar uma vida melhor que, sendo bem honesto aí pra quem tá me ouvindo, cara, ela não vai ser melhor porque você tá no estágio, sabe? Então eu comecei sei lá, desabafar isso até que eu transformei isso em ficção. E aí eu me lembrei da minha mãe, cara, tipo, por que ela escreveu isso, né, cara? Minha mãe escreve tão bem, tipo, ela, pelo menos nesse caderno aqui tá tão bem escrito. E minha mãe foi fazer faculdade depois dos 30, sabe? Tipo, ela trabalhou de manipuladora de remédios, né? Ela trabalhava numa farmácia de manipulação até os 30 e poucos anos e acabou depois fazendo faculdade de técnico em enfermagem. Eu nem sei se é faculdade, né? Acho que é, sei lá, curso técnico. Tudo isso se converge, né, nessa questão de por que eu escrevo, né, cara? Até hoje eu não sei bem, tá? Eu confesso que eu não sei, mas eu só tenho 25 anos, cara. Então, eu acho que eu espero que eu tenha tempo de descobrir o motivo disso tudo. Caramba, muito bonito, cara, isso que você falou agora. No geral, assim, tudo que você falou. Eu lembro de quando eu era menor, quando eu era um adolescente lá, 9, 10 anos e tal, que eu escrevia também. Eu escrevia umas fanfic de Cavaleiro do Zodíaco, sacou? Que louco. Tipo, eu inventava minha própria história e tal, mas eu sempre achava que tava ruim. Obviamente devia estar ruim. E aí eu queria saber, tipo, qual que é o seu filtro pra saber se aquilo que você tá escrevendo é bom? Porque às vezes a gente fica meio cego, né, com a nossa obra, igual você falou, que você mandava página para as pessoas ficarem te elogiando e tal. Sim. Mas tipo, hoje, o que você usa de filtro pra saber, cara, isso aqui tá bom ou isso aqui não tá bom? Cara, eu acho que uma das coisas que eu uso de filtro é eu só mantenho aquilo que eu gostaria de ler. Então, hoje em dia, cara, o meu padrão tá muito alto. Tipo, eu não leio mais qualquer bobagem, sabe? Eu não consigo mais. Todo respeito aí à moça que escreveu Garota Exemplar. Você já viu esse filme? Já, o filme já. Não. Esse livro Não, esse livro é muito ruim, cara. Sério, eu comecei a ler assim e eu achei muito horrível. O filme é bom. O filme é bom, eu também gostei. Ben Affleck, né, e tal. Uhum. Muito bom. Mas o livro é muito ruim, cara. Sério, assim, ele é um livro para adolescente. E é uma coisa que eu não sou, entendeu? Eu tenho 25 anos e os meus gostos, eles são diferentes. Então, o meu padrão é esse. Eu não escrevo para que uma criança, por exemplo, goste do que eu estou escrevendo. Porque tem uma certa dificuldade em alguma coisa, tem uma certa... Eu nunca entrego minhas histórias de bandeja, sabe? Tipo assim, se vocês lerem, provavelmente nenhum dos meus contos vai entregar um final que vocês vão falar, eu entendi tudo. Porque é isso que eu gosto de ler. Então esse é o meu filtro. O meu filtro eu só vou manter na minha história só vai ter algo que eu gostaria de ler, entendeu? E aí também eu tiro Cara, tem uma coisa que eu não gosto de filme, é diálogo expositivo. Acho que vocês dois que são bons cinéfilos, vocês devem saber do que eu tô falando. Aquele diálogo que entrega tudo, assim? Não, aquele diálogo O que explica? que explica o que você tá vendo, sabe? Uhum. Mano, tipo, eu tô vendo Peaky Blinders agora, né? Cara, vocês já viram essa série? Não. Não. Não?
Então, cara, acho que os 2 primeiros episódios, não só os 2 primeiros, tá? A primeira temporada inteira, na verdade, até onde eu tô vendo, que eu tô na segunda já quase acabando, ela é cheia de diálogo expositivo, cara. Uhum. Ela explica coisas que você tá vendo, sabe? Tipo assim, ou explica coisas que você não precisaria saber. Isso é algo que eu tento evitar ao máximo. É claro, velho, que eu não tô aqui falando que eu sou um escritor perfeito. Longe disso, sabe? Meu livro, esse que eu escrevi agora, provavelmente daqui a alguns anos eu vou querer ter cortado algumas tantas cenas, né? Algumas tantas passagens. Mas então eu evito isso, entendeu? Eu evito continuar com cenas de que eu não gostaria de ler. Enfim, acho que é basicamente isso. Não sei se respondeu a pergunta. Não, deu pra entender mais ou menos como que é, como que funciona o teu Ai, foco. só uma coisa, eu gosto de cortar também aquelas coisas meio adolescente demais, sabe? De você querer, sei lá, chocar com uma frasezinha de efeito. Uhum. Cara, Não, eu senti lendo as poucas partes que eu li que são diálogos muito naturais, né? uhum. O que eu gosto muito também. Eu acho Mano, muito pô, bom. eu vou falar que eu senti o cheiro do orvalho de outono quando você cheirei a mina. Cara, não faz sentido. Tu não cheira isso, velho. Tu não sabe o que é orvalho de outono, não, velho. Uhum. O Brasil tem nem estação, velho. Não, não tem nem estação. Então, tipo, eu prefiro falar que eu senti um cheiro bom, sei lá, alguma coisa assim, Mais direto, dando um né? exemplo, mais direto. Essa é uma das coisas que eu priorizo, sabe? Sei. Bem, isso é pra aumentar o texto, né, não, velho? Tipo, era uma manhã com a brisa Acho que depende, mano. batendo no cabelo colorido, cor marrom. Na verdade, Meu Deus. eu acho que são formas de escrita, sacou? Igual Com ele tava certeza. falando que não consegue escrever sobre alguma coisa que ele não conhece. Com certeza. Porque, enfim, acho que tem que ficar bem explícito para a pessoa poder. Porque eu acho que se a pessoa não se encaixa dentro daquele mundo, se ela não tá se vendo dentro daquele mundo, aquela história não vai funcionar. Entendeu? Exato. Você não vai Você se tem que importar com o introduzir o personagem. personagem. Isso, É, exatamente. porque, assim, se você não se sente. Por exemplo, eu li, sei lá, 2 páginas de Hobbit. Não é uma escrita que eu gosto. É mesmo, mano. Porque ele é bem descritivo dessa forma. Eu adorei o Hobbit, cara. Eu Pois acho que é. umas 3 vezes já. Então, e ele é bem descritivo, né? Porque ele vai Sim. falando tudo, não sei o que e tal, tal. E aí, se a pessoa lê aquilo e ela se sente dentro daquele lugar, é o suficiente pra ela encarar a história, sacou? Ela vai se importar com os acontecimentos e tal. Agora, por exemplo, comigo isso não vai funcionar. Então eu não vou estar nem aí com o que vai acontecer com aquele personagem, sacou? E vai ser desinteressante pra mim. Mano, qual é o seu livro favorito? Você sabe dizer? O meu, ixi, de supetão assim, velho. Deixa eu ver. 1984. Talvez seja. É? E o seu, Nilson? O meu, É. mano, eu Só não pra tenho entender. um livro preferido. É porque preferido é difícil. Tipo assim, meu livro É difícil, que eu sei. eu acho que o Pequeno Príncipe. Brabo. Não, então, cita, eu quero saber Que assim, eu esses consegui exemplos. ler 2 vezes. Eu li 2 vezes o livro. Perfeito, cara. Isso é demais. Então eu acho que pô, é um livro que assim, eu lembro toda a história, eu lembro as fotinhas, os desenhos, eu lembro tudo. Pô, que legal, Então cara. acho que é um bagulho que eu tenho muito na minha mente. Então pode ser o livro favorito, assim. Talvez o meu seja bem por aí mesmo, assim. É porque eu tava pensando, você falou nessa questão de que você não gostou muito, né, da escrita do Hobbit. E de fato, cara, não é só você. Muita gente não gosta dessas passagens que descrevem muito, tipo, o mundo, né, ao redor ali do personagem. E isso é uma coisa, cara, que eu acho que eu até gostaria de falar aqui, é que não existe unanimidade, né, cara? Tipo, eu não sou nenhum gênio por estar falando isso. Isso é algo repetido bilhões de vezes, mas as pessoas, muitas vezes elas desistem de ler porque elas não gostaram de algo que lhes foi indicado. Tipo, eu não gostei de Harry Potter, todo mundo fala que Harry Potter é bom, logo eu não gosto de ler. Não é por aí, sabe? Eu acho que tem gêneros e gêneros, autores e autores. E você pode se Não, identificar. tem obras e obras, né? Igual, você não pode, por exemplo, se eu ouvir uma música falar não gosta de música, né? Mas eu acho que com livro Exatamente. é mais difícil porque acho que é muito tempo investido, sabe? Tipo, Sim, cara. talvez isso seja a maior
o maior empecilho, assim, de... Ou talvez a dificuldade, porque eu acho que a habilidade de ler e compreender de uma forma, assim, satisfatória, é uma habilidade muito difícil de ser desenvolvida, sacou? Eu ia falar isso, que Com certeza. não é ó, você tá ouvindo uma música ali, você tá ouvindo, porque você, né? Uhum. Mas ler, cara, ler e entender o que você tá lendo é muito difícil. Por isso que a leitura é um hábito. Tipo, o Fernando já conversou comigo, mano, tenta ler coisas que você tem atração, tipo, uma história que você curta mais, Sim. porque você vai, tipo, ler uma página por dia, ler um capítulo por dia, alguma coisa assim, que vai te fazer ter o hábito de ler. Porque eu já li várias páginas e não entendi nada. tá Não, ligado? e eu acho que ainda é mais profundo do que isso, pô. É tipo assim, a gente tem muita deficiência de ensino básico, tá ligado? Sim, é uma parada de educação básica, uma É, parada certeza. E é uma coisa que se não é desenvolvida ali no seu início, talvez você não vai Mano, conseguir isso. eu estudei minha vida toda praticamente aqui em Águas Lindas. Uhum. E aí, o segundo e terceiro ano do ensino médio, eu fui pra Braslândia. A primeira vez que eu tive contato de ter que ler um livro foi lá no segundo ano. Uhum. E tipo assim, eu passei da primeira série até o primeiro ano do ensino médio sem ter uma obrigação de ler um livro. Tipo assim, você tem que ler esse livro. E lá não, lá a educação de lá já, tipo, tinha que ler 2 livros por ano, sei lá, porque tinha um bagulho do pais e tudo mais. Mas lá em Braslândia a educação é boa, mano? Cara, na nossa época, eu achei muito boa porque eu vim de Águas Lindas que não era boa, tá ligado? Porque ser bom é meio relativo, né? É. Eu acho que as pessoas que conseguiram se encaixar naquele modelo de ensino se deram muito bem. Por exemplo, a gente tem amigos, eu e o Nisso estamos juntos, né, no ensino médio, e a gente tem amigos que hoje são super, cara, são super, sei lá, super bem sucedidos assim nas carreiras deles e tal. Sim. E dá pra ver que na época que a gente estudou o ensino médio, a gente tinha professores que eram capacitados e tal. Eu acho que a questão de educação em sala de aula era muito boa, assim. Talvez Não, na nossa época, e assim, a gente via também a galera que já era à frente, tá ligado? Sim. Tipo, tinha uns moleques que a gente sabia que aquele moleque ia ser alguma parada, tá ligado? Uhum. Sim. Tinha umas minas também, e assim, eu não, mano, eu sempre quis jogar bola, mano, matava a aula, eu quase não ia pra escola. Eu também. Aí, tipo, o Augusto sempre ia pra escola e nunca tinha dificuldade, mas também brincava demais, tá ligado? O Mas Augusto ele tem mó é cara diferente. de nerdão maluco, Mano. né, cara? Então, Com todo ele nunca respeito. teve dificuldade, mano. Tipo assim, a gente sentava junto, ficava junto o tempo inteiro e ele sempre passava, tá ligado? A gente fazia basicamente as mesmas coisas. E eu não conseguia, velho. Eu não conseguia passar e entender as paradas. Eu tive um caderno durante todo o meu ensino médio, só. Eu também, mano. Eu me orgulho. Quer dizer, eu não me orgulho disso aí, criançada que tá ouvindo, mas é verdade. Porque eu não escrevia nada, velho. Eu não sei como que funcionava, sacou? Mas meu lance era muito, sei lá. Eu acho que eu gosto de prova, assim. Eu gostava de fazer prova. E aí eu Sério, só cara? prestava um pouco de atenção, assim, o que dava na aula. E aí depois me dava bem nas provas, não sei porquê, mas... Cara, o meu ensino médio, as pessoas até se surpreendem com isso, né, cara? Tipo, quando eu fiz faculdade, era até engraçado que as pessoas olhavam pra mim meio com certa deferência, sabe? Tipo assim, nossa, esse menino tão novo tá fazendo faculdade. Tipo, eu entrei na faculdade com 18 anos. E aí, tipo, o pessoal, como era faculdade particular, né, o pessoal era um pouco mais velho. E aí o pessoal me olhava assim, nossa, esse não deve ser muito inteligente. Eu, velho, não sou não, cara. Mano, Eu estudei muito mal, bicho, a minha vida inteira. Eu não sou inteligente não, cara. velho, eu entrei na faculdade com 16, mano. Ave Maria, filho. Tá ligado? O Augusto era um molequinho indo pra faculdade. Mano, era criança, velho. Era o NB, Augusto? Não, né? era um NIP. Foi pelo ProUni, sacou? Sim. Ah, menos mal então, porque na UNB você provavelmente... Aí já começa aqueles papos de reaça, né? Aí você provavelmente já seria um, sei lá, um cheirador. Um maconheiro. Um maconheiro nesses dias. Então... cara, mas... Acabou que a Unip fez esse papel, né, cara, pela UNB. Mas isso aí foi muito louco, mano. Quando eu formei com 17 no ensino médio e a primeira vez que eu tive contato com a faculdade foi com 17 também, mas desisti logo, porque era cansativo demais. O Augusto, tipo, com 16 anos, tipo, ele fez 18 anos e formou, tá ligado? Que louco, é curso Ele fez 18 anos tecnólogo. e aí ele se formou. E aí, tipo assim, eu fui algumas vezes assistir aula na faculdade dele, porque, né, eu não tinha muito o que fazer da minha vida.
E aí eu entrava lá na Unip e ficava na sala do bicho vendo aula, tá ligado? E era uma galera veona, assim, tipo assim, veona, só, 20 e poucos anos. Já a galera que trampava, eu ainda A estudava à galera noite, trabalhava, sacou? mano, a galera trabalhava. E, Estudava à tipo, noite. a vida do Caraca. Augusto era, tipo, dormir até tarde, ficar à toa, à tarde ia de van pra faculdade, voltava à noite, era isso. No final de semana a Oh, gente jogar peraí, tu bola. fez questão de frisar o Iadivan, hein, cara. Isso aí é alguma Mano, coisa, algum problema que você tem com ele, não, cara. sabe o que que é? Porque, bicho, Braslândia é longe pra caralho, velho. É muito longe, mano. E aí a minha Verdade. aula terminava 11h30 e era na Asa Sul, sacou? Sim, E não tem ônibus da Asa Sul pra lá. pra Braslândia, né, cara? Então, tinha que ir, sacou? Foi suado o bagulho, assim. Não, eu entendo você, mano, porque eu, com 17 anos, tipo, pra me livrar do exército, salve Mourão, eu entrei na faculdade também, sabe? Eu entrei na faculdade de História. E aí, só que foi só realmente pra me livrar do exército, cara, porque eu não queria servir de jeito nenhum. Então, velho, caraca, era uma aula por semana só, né, porque era, tipo, semi-presencial. Aham. Bicho, acho que sei lá, de 20 aulas que eu tive, eu fui em 3. Ah, não. Eu faltei todas, cara. Matar aula eu nunca matei, não. Eu Na, era a pessoa mais presente na escola, toda a minha vida. que Não isso, gostava de velho? faltar, não. Como assim, cara? Velho, não gostava porque não fazia nada. Aí eu gostava de ir pra escola pra ficar conversando na sala. Eu acho que no ensino médio, se o Augusto faltou 3 vezes, foi muito. Tá Tipo assim. Não louco? faltava, não. Eu faltava demais. E era, caraca, aconteceu alguma merda, velho. Porque Adoro- o bicho faltava. Adorava ir pra escola. Mas era nossa diversão, mano. Tipo, a gente não tinha o que fazer, Não velho. tinha- E, tipo, eu ficava muito brincando na rua, tá ligado? Nossa. Só que a galera da rua estudava no turno contrário, então realmente não tinha o que fazer. Aí eu ia pra escola todo dia, era isso. Pô, vocês acham que a infância moldou a vida de vocês, cara? Eu sinto que a minha. Assim, eu sei que de todo mundo é assim, né? Mas eu consigo ver claramente as influências da minha infância no meu modo de ver o mundo, sabe? É muito louco isso, cara. Eu brincava muito na rua também, cara. Ah, mano, eu não sei falar isso, porque, sei lá. Eu acho que assim, hoje eu percebo que algumas coisas eu não tinha maturidade pra entender e hoje eu consigo entender algumas delas. E se passaram na sua Então, infância? tipo, então algum resquício de personalidade pode ter vindo sim da minha infância. Sim. Mas eu acho que assim, é um papo muito profundo pra ter Sim, sobre com certeza. moldar ou não. Eu acho que assim, minha adolescência foi mais e depois dos 18 anos, assim, acho que foi onde minha mentalidade foi confirmada mesmo. Porque, mano, o Augusto me conheceu, eu era escrotíssimo, mano. Eu era. Mano, eu ia pra escola de coturno e sobretudo, tá ligado? Cara, isso não é ser tão escroto assim, não. Cara, é muito escroto, Mano, velho. 1 hora da tarde, mano. Pelo amor de Deus, velho. Cara, mas veja, eu não ia de coturno, mas eu ia de tênisinho e moletom também, 1 hora da tarde. Porra, não. Isso é coisa de adolescente inseguro, cara. Ah, com certeza. Com Parabéns certeza. aí por ser só mais um. A gente era só mais um, cara. Fernando, a gente tinha colocado uma caixinha de pergunta lá no Instagram e inclusive agradecer a galera que tá participando aí todo episódio com a gente. E tem algumas aqui que eu acho que a gente não tocou no assunto, ou se tocou foi bem por cima. Pra você, uma pergunta da Daphne aqui. Qual é a parte mais fácil e a mais difícil da escrita pra você? Acho que desde o processo inicial ali. Cara, pra mim é mais fácil escrever. Sem piada, sem nada. Mas eu realmente eu sinto muita facilidade em escrever, cara. Eu escrevo, sei lá, 1000 palavras a cada meia hora. Eu escrevo bem, assim, sabe? O Stephen King, por exemplo, ele demora uma manhã inteira pra escrever 2000 palavras, mais ou menos. E eu escrevo. Caraca. Não, eu Então tu escrevo escreve muito muito rápido. mesmo, né? Isso é uma facilidade que eu tenho. A dificuldade que eu tenho é quanto à rotina, porque eu tenho muita dificuldade de estabelecer uma rotina de escrita, sabe? Então eu tenho dificuldade, por exemplo, de escrever todo dia às 8 da manhã, por exemplo. Cara, é muito difícil pra mim, sabe? Então acho que isso é uma coisa que eu tenho dificuldade. Mas a escrita, ela me vem muito facilmente, cara. Sem querer pagar de malucão aqui, mas é verdade. Massa. Eu vou fazer uma segunda pergunta aqui também, pra gente encerrar esse bloco, que também é da Daphne, que é: qual das suas histórias te define? Meio filosófico aí. Qual das minhas histórias me define, cara? Cara, eu acho que, pensando rápido aqui, o sebo
que é a minha última história, que eu já venho falando há um tempo, ela fala muito sobre a falta de esperança, sabe? Tipo, sobre o desespero mesmo. Não é que isso me define no sentido de que eu não tenha esperança, de que eu não tenha, sei lá, vontade de crescer ou algo assim. Mas eu tenho muita... Eu sou muito cético quanto à vida, sabe? Tipo, eu acho que tudo é muito difícil, sabe, cara? Eu não sei se é pela vida que... É porque assim, a gente é moldado pelo que a gente vive, né, cara? Então eu acho que não... Eu tenho muita dificuldade de, sei lá, ser muito positivo, assim, sempre, sabe? É algo que, inclusive, eu trabalho bastante. Mas o Sebo, se vocês... Quem leu vai saber, cara. É um conto sobre o desespero mesmo, assim. Ele é um conto onde tudo acaba dando errado, como se é de esperar. Aproveitando essa pergunta aqui, na verdade não foi ninguém que fez, mas eu pensei aqui agora, a ordem que você colocou os contos no livro, ela foi pensada realmente para que a história que você mais se identificasse, talvez a que você julgue ser a melhor, ser a última? Cara, na verdade, eu meio que me arrependo um pouco da ordem que eu coloquei no livro, sabe? Porque eu acho que a primeira história ela é muito boa, mas eu acho que eu talvez devesse ter começado com uma história um pouco mais convencional. Mas sim, cara, no final das contas eu pensei em começar o livro com um conto um pouco grande, que é o segundo maior do livro, e terminar com o maior, porque eu acho que as pessoas gostariam, né, de ler algo um pouco mais completo de início, depois passando por contos menores, que são bons também. Eu tenho alguns contos que eu gosto demais, e são bem curtinhos no livro, e terminando com o meu conto favorito, que realmente é um conto que eu gosto muito, e eu digo com sinceridade que eu realmente acho que é um ótimo conto. Não, você já falou de algumas inspirações e tal durante o programa, mas agora a gente vai para aquele bloquinho gostoso demais, que é o quê? Das indicações, né? Uhum. Então a gente pediu aí para você separar 3 indicaçõezinhas e aí manda bala, cara. Cara, olha só, como diz o nosso querido aí, grande quadrinista Max, nem conheço, mas já considero Pax, ele separou as coisas por gêneros, né, de arte que ele acha que são ótimos. Tipo assim, que são os favoritos dele, né? Então eu também escrevi, cara. Eu não sei se tu lembra, Nilson, mas eu te falei que eu tinha separado mais e tal. Mas eu pensei melhor, cara, eu acho que eu devo indicar coisas mais de nicho mesmo, assim. Ou de nicho não, mas tipo, talvez menos conhecidas, sabe? O primeiro é um jogo de videogame, de computador. Brabo. Nossa, quem não jogou, jogue, por favor. E é um jogo, cara, que... sei lá, cara, eu tenho muito carinho por ele. Que é o Alien Isolation. Vocês já ouviram falar? Já, mas eu nunca joguei não. Cara, então, ele é um jogo assim, simplesmente dá muito medo, cara. Tipo, é um jogo que dá muito medo. Tem uma história muito boa. E eu joguei essa coisa assim, esse demônio, num período muito ruim, bicho, da minha vida, que foi ano passado. Pô, eu fiquei de cama basicamente um mês, né, ano passado. Provavelmente devido a ataques de pânico, enfim, eu tomo remédio, né, de ansiedade até hoje, e eu fiquei tipo um mês inútil, cara. Eu realmente não saí da cama, fiz pouquíssimas atividades, e assim que eu saí da cama, que eu inclusive fiquei uma semana na casa da minha mãe, quando eu voltei aqui pra casa, eu falei, cara, eu preciso, sei lá, de alguma coisa pra me distrair e tal. Eu joguei o Alien Isolation e eu acho que ele se aplica muito na minha temática de histórias, né? Que é um jogo de terror que realmente dá muito medo. É um jogo que eu joguei que dá mais medo. Principalmente para quem nunca viu nada na internet, assim, você explorar o jogo no seco, cara, você passa mal. Passa mal mesmo. É um jogo muito aterrador. Mano, se eu não assisto filme, jogo... jogo piorou, cara. Eu sou o principal medroso em relação a jogo também, com certeza. Não tem como. E aí, cara, eu simplesmente pirei com esse jogo, sabe? Tipo, um amigo meu, abraço Saulo, inclusive, me deu de aniversário no ano passado. E, cara, amei. Indico esse jogo aí, Alien Isolation. Tem pra Play 3, Xbox 360
Xbox, sei lá, esse da última geração aí. Xbox One, O PS4, Isso, PC, exatamente. tem tudo. PC, tem pra tudo. Aí a segunda coisa que eu queria indicar é um livro, né, cara, que não podia deixar de indicar, né, um escritor indicar um livro, que é justamente o sobre a escrita, cara. Ele é um livro não só para quem quer escrever, ele é um livro autobiográfico do Stephen King, só que ele conta a autobiografia dele literária. Ele conta como ele se meteu nesse mundão. É como se ele estivesse falando aqui com vocês dois, explicando por que ele começou a escrever, enfim. E ele dá dicas sobre isso. Parece ser um livro de nicho, né? De nicho para quem quer ser escritor. Sim, mas não é, parece cara. mesmo. Mas não é, eu juro pra vocês. Tanto é que ele foi considerado pela New York Times, se eu não me engano, um dos 100 melhores livros de não ficção de todos os tempos. Ele é um livro excepcional. Todo mundo que lê fala que é o melhor livro do Stephen King. E é mesmo, cara. Eu já vi muito escritor falando, todos eles recomendam esse livro. Mano, ele é perfeito. Praticamente todos. Eu já li esse livro 3 vezes, né, cara? Tipo, é o meu livro favorito da vida, assim. Só não é mais favorito que, sei lá... Não, é o meu favorito. Não tem como falar. E eu recomendo porque o Stephen King, cara, ele era pobrezão, não teve pai, passou por diversos problemas, teve filho cedo e, sabe, ele foi atrás, cara. Eu não tô querendo pagar aqui aquele discurso da meritocracia, sabe? É só um discurso de que eu acho que é importante às vezes a gente ler algumas coisas inspiradoras, né, cara? Esse é um livro que inspira e ao mesmo tempo te ensina muito. E por último, cara, eu queria indicar uma coisa aí um pouco, acho que fora da curva aí, eu queria indicar um cantor, cara, um rapper, um trapper, que é o Major RD. Cara, eu acho que o trap em geral, eu tenho escutado muito, né? Eu sempre gostei muito de rap, sempre foi o meu gênero favorito, ao lado do rock. Mas o trap, ele meio que ultimamente tem tomado muito a minha atenção. Ainda mais porque sempre que eu ouço um trap eu lembro É engraçado, cara. Sempre que eu ouço um trap eu lembro do Faulkner, cara. Eu sei porque é um escritor norte-americano, considerado um dos maiores de todos os tempos dos Estados Unidos. E ele meio que aprimorou muito a questão do fluxo de consciência, né? Que é um método literário onde você meio que vai escrevendo, tipo, como se você estivesse escrevendo os seus pensamentos, sabe? E eu acho que o trap, ele tem muito isso, cara, de você só jogar ali, tipo, palavras que parecem não ter sentido nenhum, mas se você ler com atenção, você vai achar alguma ligação. E isso tem me impressionado bastante. Então, o Major RD, grande Major RD, que é mais conhecido aí por ser um companheiro do Xamã, né, nas músicas. Eu acho que ele faz um trabalho excepcional, lembra muito uns boom bap pesado e ao mesmo tempo ele traz uma estética muito atual. Vocês já ouviram o Major RD, caras? Não conheço. Eu já ouvi. Eu gosto demais do Major RD, cara. Ele fez aquela música Fica Bem com o Freud, Xamã e Santos. Foi inclusive gravado aqui em Sobradinho, muito louco o clipe. E eu gosto demais dele. E a música que eu indico dele é Oi Né, que acho que é a última música que ele lançou. E o clipe é simplesmente perfeito, cara. Acho que pra quem gosta de música, de hip hop, cara, esse clipe é muito louco, bicho. Então é isso, essas são minhas 3 indicações. Massa, então, gente, procurem as indicações do Fernando. Quem não procurar é otário. A gente vai fazer aquele post que a gente fez no do Max também, um dia depois da postagem lá, com todas as referências, se alguém não tiver conseguido pegar aí com o áudio, vai estar lá tudo bonitinho pra vocês no Instagram. Então, Fernando, cara, acho que é isso, a gente conseguiu abordar bem aqui o que a gente queria, talvez falando um pouquinho demais. Talvez, mas tá gostoso o papo. Faz parte, cara. Muito obrigado, velho. Muito obrigado real, assim, por você participar. É isso, cara. Antes de eu dar a voz aí pros meus companheiros se despedirem, eu quero lembrar aqui a parceria do início do episódio que a gente teve com a Editora Patois, que é uma editora de escritores iniciantes. Então, se você tem aí um projeto e quer apresentar para alguém, editorapatois.com.br, editorapatois.gmail.com.
Eles também têm uma loja online, tem todo esse material aí de novos artistas, então dá uma olhadinha lá no editorapatois.com.br. E também tem o Instagram, Editora Patois. Fala com eles lá, que é uma galera super do bem. Deixa eu só dar um adendo, cara, sobre a Editora Patois. Eu tenho, né, 2 livros da editora aqui em casa. 2 livros do Hugo Pascottini, que é um escritor lá do Rio de Janeiro. E, cara, é uma editora que realmente faz um trabalho muito bacana, cara. Ainda mais por publicar autores iniciantes. Eu acho que a parceria é super válida. E aí, pra quem se interessou aí pelo trabalho do Fernando, cara, compra o livro do cara, Contos de Horror do século 2020, tá lá na Amazon. A gente fez aquele linkzinho, igual a gente falou no outro episódio. Gostoso. Que se você comprar pelo nosso link, você vai ajudar tanto o Fernando quanto o projeto aqui do podcast. É encurtador.com.br/LPQV3. Muito fácil, tá aí na descrição. Tá lá no Instagram também pra você achar. E eu sou Augusto Azevedo. Segue as minhas redes sociais aí, Instagram, Twitter, é Augusto com Silva. E também segue o Instagram do Trampa Onde. Só buscar lá, @trampaonde, que lá a gente tá fazendo muita coisa de interação e tal. Você vai ficar sabendo com antecedência quem são os nossos convidados. E deixar o pessoal aí se despedir agora. Isso aí, que o Augusto deixou já pra lembrar, agradecer a Editora Patois aqui, a gente entrou em contato com eles foram muito solícitos, principalmente a Priscila, que foi com quem eu falei. Cara, notem o trabalho dessa galera, sabe? A gente que tem contato, a gente que tem amigo artista que vive disso ou tenta viver disso, sabe a dificuldade que é. Então, cara, o apoio que vier de qualquer pessoa é muito bem-vindo. E é muito útil, porque acho que isso também dá um ânimo. O Fernando vai finalizar também, ele pode falar mais sobre isso. Mas é agradecer todo mundo que está interagindo com a gente, isso é muito importante. Mantenha a gente ali mais ativo mesmo. E cara, Fernando, muito obrigado, meu amigo, meu parceiro. Você sabe que estamos aqui, qualquer coisa. Muito obrigado por ter topado e ficado super animado também quando eu te contei da ideia e tal. E é isso, mano. Quando quiser, as portas estão abertas também pra você. Quando for lançar algum materialzinho novo, chama nós, que a gente conversa. Pô, beleza? obrigado. Cara. E boa sorte, mano. Boa sorte aí nesse teu caminhar. Eu sei que você é um cara que se dedica muito no que faz. Não só a parte da escrita, mas em tudo. E é por isso que a gente é amigo até hoje, apesar dessa distância imensa, né? Mas a vacina tá chegando. Sim. Em breve a gente vai ver outra final de Champions. Caraca, pior. E galera, meu Instagram tá na descrição também. É Nils Sampaio, tudo junto. Segue a gente do Trampa Onde. Manda e-mail pra gente, manda DM, manda o que vocês querem ver aqui, quem vocês querem ver aqui. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima. Caras, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque é que nem eu falei pro Nilson, né, velho? Quem é escritor, acho que isso aqui é uma chance de falar um pouquinho aí do trabalho, porque é difícil, né? Difícil demais ter alguma relevância, tipo, ser colocado de alguma forma com algum holofote aí na mídia de todas as formas. Eu achei a iniciativa de vocês incrível, de verdade. Não só eu, para as pessoas que eu também falei a respeito da ideia do podcast. Todo mundo achou demais, assim. E realmente é um projeto que me anima demais, cara. Eu acho que vocês têm tudo para ter um sucesso enorme. Inclusive, patrocinadores, pelo amor de Deus, apoiem esse projeto. Porque... Manda e-mail pra nós. Manda e-mail, manda Pix. Faz o Pix, cara. Faz o Pix. Faz o Pix, cara, pelo amor de Deus. Então, obrigado. Leiam o meu livro, porque é um livro bom, com todo respeito aí à humildade existente na humanidade. Mas é um livro bom sim, cara. Vale a pena ler, tem umas histórias bacanas, principalmente para quem gosta de terror ou de suspense. Mas para quem não gosta também, é uma história leve, até minha tia leu. Minha tia só leu a Bíblia até hoje, ela leu meu livro também. Então, vamos ler o meu livro. É fernando_bor.gs. O Instagram não me deu verificado ainda, cara, mas acho que é porque eu só tenho 400 seguidores. Oi? Não, nada a ver. É porque eu não... É outra história lá, da coisa lá. Então é isso, gente. Leiam o meu livro, conversem comigo na DM, eu estou sempre à disposição.
pra mandar só uma ou duas mensagens, também não vou ficar conversando também o tempo inteiro não, porque eu nem imagino. Você tem que escrever. Tem que escrever, tem que ler, tem que estudar, não dá tempo, mas alguma coisa eu vou falar. Então é isso. O Fernando tem que escrever. Tem que escrever, Isso cara. aí. Se vocês querem que eu escreva, eu vou ter que escrever. Eu não vou poder ficar trocando mensagem, não. É isso. E com isso eu acabo de perder alguns leitores. Pode seguir aí pro final. Que nada, perde nada. Isso aí é carisma. A maioria das pessoas que tem muito seguidor e não responde ninguém, velho. Relaxa. Cara, eu tenho muitos seguidores, cara. 400 seguidores. É muita coisa pra responder.